Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série Visões e Ilusões Políticas. E aqui eu ratifico mais uma vez a indicação desse livro, Visões e Ilusões Políticas, do canadense David Koyzis, que analisa diferentes ideologias políticas a partir de uma perspectiva cristã e, ao final, apresenta o que seria o esboço de uma abordagem especificamente cristã à política. Na aula passada, a gente falou da questão da pluriformidade social, pela qual nós entendemos que a realidade ela não pode ser reduzida a um dos seus aspectos, mas a realidade criada por Deus, a criação divina, ela é composta de uma multiplicidade de modos de ser, de formas que a realidade se apresenta. E o grande problema dessas ideologias é que elas tendem a reduzir toda a realidade a um único aspecto fundamental da criação. O liberalismo faz isso com a questão da liberdade e autonomia da vontade humana, o socialismo faz isso com a questão de classes, e por aí vai. Então a gente aprendeu que, enquanto cristãos, nós devemos entender que o único que é soberano sobre a criação é Deus. E que, portanto, a gente não pode pegar nenhum aspecto da criação e reduzir tudo mais a esse aspecto específico. Daí a afirmação da pluriformidade social. Hoje, seguindo Koyzis, a gente vai apresentar duas abordagens cristãs à questão da política, e é essa questão da pluriformidade social, dando alguma sustentação teórica a esse conceito. Nós vamos agora começar com uma oração, antes da gente prosseguir. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por este domingo. Eu te peço que o Senhor possa estar me orientando nessa apresentação e que eu não venha falar nada que não seja da Tua vontade e que o que eu disser aqui possa estar servindo de auxílio aos irmãos para lidar melhor com as complexas questões da política. Em nome de Jesus. Amém. Rumo a uma alternativa não ideológica, duas abordagens cristãs. A afirmação da pluriformidade social tem profundas raízes na fé cristã. Embora nem todas as tradições cristãs enfatizem demasiadamente, ou melhor, enfatizem suficientemente essa realidade. E essa realidade, como já dito no início, ela está enraizada na própria noção de criação. Quando a gente vê o texto de Gênesis, nós vemos Deus criando o céu, criando o sol, a lua, as estrelas, o ser humano, de modo que tudo que compõe a natureza é criação divina e está, portanto, sujeita à sua soberania. De modo que a gente não pode pegar um aspecto da criação como o sol e exaltar sobre todos os demais, a despeito da fundamental importância que esse aspecto possa ter, né? E a gente tem que tomar cuidado com a tendência oposta de negar o valor da criação ou a bondade inata da criação, como faz a heresia gnóstica. A gente não tem que desmerecer o sol, porque há aqueles que idolatram o sol. A gente não tem que desmerecer a liberdade, porque os liberais superenfatizam a liberdade. A gente não tem que desmerecer a nação, pelo fato de os nacionalistas abusarem da noção de nação, porque o abuso não tolhe o uso. O fato de haver abuso de um determinado princípio não quer dizer que o princípio seja falso. Então, essa é a ideia de pluriformidade social. Duas dessas tradições que enfatizam e que têm uma sustentação teórica a essa noção de pluriformidade social são as tradições católico-romana e a nossa tradição, a tradição reformada. Do lado de Roma, a retomada de interesse na filosofia de Tomás de Aquino, o grande filósofo do século XIII, teve uma forte relação com a pluriformidade, por causa, em grande parte, da sua influência por Aristóteles. Porque Aristóteles defendia uma maior pluriformidade na polis grega, na cidade grega, que de outro modo era bastante totalizante. Se você pega a República de Platão para ler, você vê que há uma descrição de Estado ali profundamente totalitária, onde o Estado
ele tem um controle, inclusive, da procriação e da criação dos nossos filhos. Alguns, como Karl Popper, vão ver na República de Platão o embrião de uma abordagem socialista de Estado. Outros mais simpáticos a Platão vão dizer que isso é uma incompreensão. Mas, de todo modo, Platão era muito mais totalizante na sua compreensão de Estado do que Aristóteles. Pelo lado reformado, tem 3 grandes pensadores que influenciaram a abordagem propriamente reformada da política. Guillaume Gron van Prinsterer, Abraham Kuyper e Herman Doiverd. Eles têm esses nomes um pouco difíceis de se pronunciar, porque são todos holandeses. Em ambas as vertentes, a afirmação da pluriformidade legítima se originou como parte de uma resposta à Revolução Francesa de 1789 e às ideologias daí derivadas, que eram profundamente totalizantes e violentas. Então, ambas as tradições, tanto a católico-romana, a doutrina social da Igreja Católica, quanto a tradição reformada, nascem como uma reação a esse aspecto totalizante das ideologias herdeiras da Revolução Francesa. E aqui vale fazer uma parte sobre a Revolução Francesa, porque esse momento da história nos é apresentado na escola, nas faculdades, como um momento singular que marcou o avanço da sociedade medieval, ultrapassada a era das liberdades que nós temos hoje. Essa compreensão pode-se dizer que é uma compreensão idólatra, por reduzir a Revolução Francesa aos seus aspectos positivos, ou supostamente positivos, ignorando tudo mais. A Revolução Francesa, de 1789 a 99, ou seja, em 10 anos, mandou para a guilhotina mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, inclusive o Maximilien Robespierre, o grande pioneiro da Revolução Francesa, acabou também executado na guilhotina. A guilhotina que foi um instrumento de execução aperfeiçoado pela própria Revolução Francesa. Ou seja, em 10 anos, a Revolução Francesa, no chamado período do Grande Terror, ela matou mais gente do que a Inquisição Espanhola matou em 400 anos. 5 vezes mais gente. E esse aspecto violento e profundamente sangrento da Revolução Francesa não é suficientemente enfatizado. Então, reagindo a isso, diversos teóricos desenvolveram suas abordagens políticas. Edmund Burke, por exemplo, no seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, que é um pioneiro do pensamento conservador, e do lado especificamente cristão, a doutrina social da Igreja Católica e o pensamento reformado. O papel da doutrina social católico-romana. Papa Leão XIII nasceu nos anos que sucederam a Revolução Francesa, ali no início do século XIX. Um período de efervescência política sem precedente na história, e naturalmente, dado o contexto em que vivia, foi ele quem promulgou as principais encíclicas da Igreja que versam sobre essa questão de política e doutrina social. Na encíclica de 1885, Immortale Dei, ele afirma o lugar tanto da Igreja quanto do Estado na ordem social estabelecida por Deus, reconhecendo que cada uma dessas instituições tem a sua área específica de responsabilidade. Por que isso é importante? Porque a Revolução Francesa e os movimentos totalitários do século XX, como o comunismo, o fascismo, o nazismo, tinham esse aspecto totalitário. E o que é o totalitarismo? Totalitarismo é um conceito diferente de autoritarismo. Totalitarismo é a noção de Estado sob o controle de todos os aspectos da realidade, de modo que é o Estado que determina como você deve conduzir a sua família, como a escola tem que ensinar, como a igreja tem que se portar. Então, todas as instituições sociais ficam subordinadas aos mandos e desmandos do Estado. Em reação a isso, Papa Leão XIII fala o seguinte: não, peraí, o Estado tem um papel na ordem criada por Deus e a igreja também. Papéis diferentes e que, portanto, não podem se misturar. A mais famosa dessas encíclicas é a famosa encíclica Rerum Novarum, de 1891,
Aqui a gente pode indicar esse texto, porque não é um texto que trata de questões controversas, da controvérsia protestante católica, doutrinária, mas é um texto que versa especificamente sobre doutrina social. E é interessante, tem 60 páginas, que trata sobre a condição dos trabalhadores. Nela, Papa Leão XIII intenta acabar com a sedução socialista ao proletário, oferecendo uma alternativa mais propriamente cristã e dando uma resposta às promessas que o socialismo fazia. Reafirmando, por exemplo, a legitimidade da propriedade privada como algo fundamentado na própria ordem natural da criação, na estrutura criacional, para usar um termo propriamente doiverdiano, sendo considerado o produto legítimo do trabalho. Então, a abolição da propriedade privada, como proposta pelos socialistas, causaria mais dano ainda aos proletários e à sociedade em geral, por conseguinte, sabotando a motivação do ímpeto criativo dos homens e roubando-lhes o produto legítimo do seu trabalho. Porque o que é a propriedade, senão o resultado do acúmulo do nosso trabalho? Você trabalha, você adquire alguma riqueza com a finalidade de você comprar um terreno, comprar uma casa e prover para a sua família. Sobretudo naquela época, adquirir um terreno para plantação ou coisas do tipo. Ou seja, a propriedade privada é uma derivação direta do seu trabalho. De modo que usurpar isso é usurpar o indivíduo do produto legítimo da obra de suas mãos. É roubo, é literalmente roubo. Na encíclica de 1901, Gravis de Commune Re, Leão XIII endossou cautelosamente o termo democracia cristã para descrever uma alternativa à social-democracia. Enquanto a social-democracia pregava a luta de classes e olha o reducionismo idólatra aí, reduzia a questão social às causas econômicas, a verdadeira democracia cristã busca a reconciliação das classes, reconhecendo o aspecto espiritual e moral da humanidade e buscando orientação nos ensinamentos da Igreja. Então veja o problema, um dos problemas do pensamento socialista, que infelizmente se infiltrou muito na Igreja por meio da teologia da libertação, no âmbito católico, e da missão integral no âmbito protestante, é que, ao passo que Cristo, na sua obra, não fez distinção de classe social, Cristo, ele tratou de igual modo aquele que era rico, aquele que era pobre, e ele não preteriu quem quer que fosse por ser rico ou por ser pobre, mas ele tratava cada pessoa como um indivíduo específico com os seus problemas específicos. Então não há uma... É fato que Jesus andava com os oprimidos, com os sofredores, mas isso não quer dizer que ser pobre ou estar numa condição de oprimido é algo suficiente para você ser aceito por Deus. Da mesma maneira, não é suficiente você ser rico, não é motivação suficiente para você ser rejeitado por Deus. Tudo depende da forma que você lida com aquilo que Deus lhe dá. O socialismo, ele busca um confronto de classes, uma oposição entre o rico e o pobre, e mais modernamente, entre o gay e o hétero, o ateu e o muçulmano e o cristão, entre o homem e a mulher. Então há esse fomento à luta de classes, algo que contraria o princípio cristão da reconciliação. Há uma série de princípios na doutrina social da Igreja. Um dos mais consagrados e importantes desses princípios, inspirado por Leão XIII, é o chamado princípio da subsidiariedade. Esse princípio ensina que sempre que possível, preste atenção nisso, as coisas devem ser feitas pelo menor elemento concebível na hierarquia social, sendo que uma comunidade superior, como o Estado, por exemplo, só teria justificativa para fornecer assistência, ou seja, subsídio, a uma estrutura hierárquica inferior em termos de dimensão, tá? Não em termos de qualidade, ontologicamente, coisa do tipo, se essa instituição falhar. Por exemplo, na relação pai e filho, o bom pai não é aquele que faz tudo que o filho poderia fazer. Não é aquele que facilita sempre a vida do filho. Porque se ele o fizer,
ele mata o ímpeto criativo do filho, mata a proatividade, mata a autonomia e torna o seu filho alguém perpetuamente dependente da sua atividade. Ele mata, né, a autonomia. A mesma coisa vale para as demais esferas da ordem criacional. Cada uma tem uma autonomia na sua própria esfera. A família, a igreja, a escola, as associações civis. Então o Estado, de acordo com o princípio da subsidiariedade, só pode intervir na família quando por alguma razão é necessário agir em socorro dessa esfera. Quando por alguma razão o pai não está conseguindo dar conta, quando no caso de um pai abusivo, por exemplo, se um pai ou uma mãe abusa de seus filhos, há claramente uma perversão daquela estrutura criacional, pelo que se justifica uma intervenção do Estado, né, a estrutura hierárquica superior, para corrigir essa perversão, esse desvio, e a partir do momento que esse desvio é corrigido, o Estado novamente se retira. Então esse é o princípio da subsidiariedade. Só se justifica a intervenção do Estado na família, na igreja, na escola, quando por alguma razão, de acordo com o princípio da subsidiariedade, essas esferas não estão dando conta da sua estrutura interna que a criação coloca. Eu lembro que tem uma história interessante, resumidamente, envolvendo o Bispo Ambrósio, no século V. Ele era governador de Milão, à época, e era no auge da controvérsia ariana. Então o bispo de Milão havia morrido e a igreja estava dividida entre o partido ariano e o partido niceno. E aí o governador de Milão, que era Ambrósio, resolveu intervir e acompanhar a eleição do novo bispo na igreja para impedir a desordem, para impedir a briga e a divisão que estava ocorrendo na igreja. Então veja, se a gente interpretar isso à luz do princípio da subsidiariedade, a gente pode dizer que se está havendo uma divisão na igreja, se está havendo uma disputa política pela qual a igreja está se desviando do seu propósito fundamental, poderia ser justificada, a partir do princípio da subsidiariedade, uma intervenção do Estado, da polícia, para garantir a ordem. Uma vez garantida a ordem, o Estado, evidentemente, se retira e respeita a autonomia da igreja. A mesma coisa vale para a escola. A gente vive num país onde o Estado é muito influente sobre a escola, determinando aquilo que é ensinado, como tem que ensinar, como tem que ser ensinado, impondo uma uniformidade e usurpando a autonomia e a soberania da escola. Esse é o problema. Agora, sobre a reforma. Há dois nomes importantes do desenvolvimento político reformado. O primeiro deles é João Calvino, o segundo é Johannes Althusius. Embora a filosofia política não tenha sido o alvo primário de João Calvino, ele trata do magistrado civil numa parte das suas institutas. Mas foi Johannes Althusius, no século XVI, 16 a 17, que, influenciado por Calvino e também pelo pensamento de Aristóteles, lançou as bases do pensamento político reformado. A comunidade política é vista como uma res pública, coisa pública, que envolve ativamente seus membros ou cidadãos na vida comum. Diferente de parte do pensamento católico medieval, que sugeria que a autoridade da igreja estaria acima da autoridade do Estado, no pensamento reformado, as autoridades espirituais e temporais eram separadas e existiam em pé de igualdade, recebendo ambas de Deus suas respectivas posições. Então, no pensamento católico, havia uma ideia de que a igreja estava acima de todas as demais esferas, inclusive do Estado. No pensamento reformado, a ideia é que não há uma hierarquia social. Então, de modo, se no princípio da subsidiariedade católico, o Estado ele é uma esfera, em certo sentido, superior, no pensamento reformado, a tendência é colocar o Estado como uma esfera paralela às outras, paralela à família, paralela à escola, paralela à empresa, paralela ao sindicato, não havendo uma hierarquia nessa estrutura.
todas então devendo sua submissão exclusivamente à soberania de Deus, não havendo nenhuma estrutura hierárquica humana acima de cada uma dessas esferas. E é na Holanda que esse pensamento vai se desenvolver com Groen van Prinsterer e Abraham Kuyper. Van Prinsterer tem um livro que se chama Incredulidade, eu acho que não tem em português. Em inglês é Unbelief and Revolution, Incredulidade e Revolução. Você encontra isso no Kindle da Amazon. Está R$24 o livro em inglês. E não é grande, é grande sim, 354 páginas. Mas está R$24 no Kindle, está um bom preço. Então esse livro, Unbelief and Revolution, é o embrião de um desenvolvimento mais robusto do pensamento político reformado. E é na Holanda que isso vai acontecer, ali no século XIX e XX. Inicialmente, como resposta, mais uma vez, ao totalitarismo da Revolução Francesa. Van Prinsterer, ele desenvolve o embrião da chamada teoria da soberania das esferas. O objetivo mais imediato de Van Prinsterer era obter a liberdade educacional contra o Estado holandês que se apresentava cada vez mais centralizador da educação nas escolas. Ou seja, o Estado holandês ali no século XIX, ele estava buscando centralizar toda a educação, inclusive a educação primária, debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua soberania. E Van Prinsterer, ele vai desenvolver essa ideia para falar, não, a escola não tem que estar sujeita ao Estado. E aí ele vai defender uma pluriformidade de escolas, um respeito à soberania de cada escola de desenvolver o seu método pedagógico mais apropriado. E daí, na Holanda, naquela época, você vai ter uma pluralidade de escolas, católicas, reformadas, seculares, ou seja, uma pluralidade de ensinamentos, sem que nenhuma esteja sujeita à determinação do Estado. Seguindo Van Prinsterer, surge o famoso Abraham Kuyper, nascido em 1837 e morto em 1920, ou seja, é mais recente. Kuyper era pastor, ele era teólogo, ele era jornalista, estadista e foi o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que existe até hoje, e do Partido Antirrevolucionário. Esse nome da universidade já é indicativo do desenvolvimento dessa ideia da soberania das esferas, né? Esse título de Universidade Livre designa a liberdade em relação ao Estado. Ou seja, nisso, no próprio nome que a universidade leva, já há uma afirmação da sua soberania na sua própria esfera. O pensamento reformado de Kuyper se destacava por uma abordagem mais ampla da tradição reformada, que até então, em grande parte, e em alguns desenvolvimentos específicos, é muito enfatiza demasiadamente as questões propriamente doutrinárias. No pensamento de Kuyper, isso é ampliado e o calvinismo, a tradição reformada, é tratada como uma cosmovisão mais abrangente, com as suas aplicações sociais, políticas, morais. Me molhei aqui. Então, para os seguidores de Kuyper, na Holanda, ser reformado significava assumir um compromisso com o desenvolvimento e aplicação prática de uma cosmovisão marcadamente cristã, que incluía a política e outras áreas culturais e sociais. Kuyper não era um sistematizador, então as suas ideias estão espalhadas por meio de seus escritos. Há vários temas característicos de seu pensamento que foram desenvolvidos posteriormente por seus discípulos, e aqui a gente vai apresentar brevemente 3 desses aspectos fundamentais do pensamento de Abraham Kuyper. O primeiro desses temas é a noção de antítese, que é ao mesmo tempo um conceito teológico e um princípio dotado de implicações implicações sociais mais gerais. Na linha de uma longa tradição cristã que interpretava a história como um conflito entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, no pensamento agostiniano,
Kuyper postula haver uma antítese fundamental entre o cristão e o não cristão. Uma antítese de caráter religioso que não poderia ser resolvido por uma síntese em comum, nem tampouco eliminada antes do final dos tempos. Ou seja, é como se houvesse no fundamento do ser humano, um compromisso religioso fundamental, seja do crente ou do não crente. Cada um tem esse aspecto fundamental de compromisso religioso que determina a forma de enxergar a realidade, e há uma antítese irremediável entre o pensamento cristão e o não cristão. A peculiaridade de Kuyper foi a aplicação desse princípio à sociedade humana. A ênfase na antítese nasceu da crise escolar, em que os cristãos, tanto católicos quanto reformados, buscavam acabar com o monopólio estatal sobre a educação primária e buscar o reconhecimento público e equitativo das escolas religiosas ou mesmo seculares. No pensamento kuyperiano, as escolas deveriam ser independentes do governo. O segundo tema, que completa a doutrina da antítese, é a ênfase na graça comum. Ora, se existe verdadeiramente uma profunda e irreconciliável antítese entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, como explicar o bem, a bondade, quando praticada por um filho do mundo? Então a ideia de graça comum funciona como um corretivo para essa noção de antítese, permitindo que os cristãos reconheçam aquilo que há de valor positivo, aquilo que há de bom, quando vem de fora da esfera da igreja, quando vem de um ímpio ou coisas do tipo, dos adeptos de outras cosmovisões. Essa doutrina significa simplesmente que Deus, em sua misericórdia, preserva a criação contra os efeitos plenos do pecado, mesmo em meio à incredulidade humana. Deus, por meio de sua graça, sustenta o mundo, não permitindo que o pecado tenha suas consequências plenas. Em terceiro e último lugar, Kuyper desenvolveu a ideia de soberania em sua própria esfera. Esse motivo crucial respalda a teoria política neocalvinista e talvez seja a sua doutrina mais característica. E as implicações dessa doutrina são três. 1. A soberania derradeira pertence somente a Deus. Diferente do que pleiteava o Império Romano, por exemplo, que exigia dos cristãos um compromisso último com César, com o imperador, os cristãos rejeitavam isso e diziam que o seu único Senhor era Cristo. O que não quer dizer que não deviam submissão, lealdade e obediência à autoridade civil. Deviam, mas não acima de Deus. Então a soberania derradeira pertence somente a Deus, nunca ao Estado. 2. Toda soberania terrena é subsidiária da soberania de Deus. A soberania do pai na família, a soberania do pastor na igreja, a soberania do presidente, do monarca, do primeiro-ministro, todas são subsidiárias e dependentes, são concessões do soberano maior que é Deus. E 3. Não há nenhum foco último ou penúltimo da soberania neste mundo, do qual todas as outras soberanias sejam derivadas. Ou seja, há uma negação de que haja a ideia de soberania em sua própria esfera. Quer dizer o seguinte, não quer dizer, evidentemente, que cada esfera da sociedade, a família, a escola, o Estado, não tenha que prestar contas a ninguém, ou que possa fazer o que quiser. Mas quer dizer que o Estado não tem nenhuma esfera acima de si, que não Deus. A família não tem nenhuma esfera acima de si, nem a igreja, nem o Estado, apenas Deus. A escola não tem nenhuma esfera acima de si, nem o Estado, nem a igreja, nem mesmo a família, apenas Deus. Então, cada instituição tem uma soberania em sua própria esfera. Então, isso quer dizer que toda instituição social tem uma esfera de autonomia sobre a qual nenhuma outra autoridade humana pode se sobrepor. A família, a escola, a empresa, o trabalho, as artes e demais aspectos da sociedade são todos soberanos em suas respectivas esferas. Cada uma dessas múltiplas comunidades e projetos detém autoridade dentro de uma esfera específica, cujos limites são estabelecidos pelo próprio Deus Criador. Aqui é mencionado, inclusive, a arte. Ou seja, a arte não deve estar sujeita, por exemplo, ao Estado,
como aconteceu em grande parte nos movimentos comunistas do século XX, porque isso acaba matando a liberdade e a autonomia do artista. Esse princípio era o antídoto kuiperiano aos estados totalitários que surgiam na Europa depois da Revolução Francesa. E nisso, essa teoria faz coro com o princípio católico da subsidiariedade. Então, a gente pode entender, e é interessante como diferentes denominações cristãs, examinando a revelação fundamental, chegam a compreensões bastante similares da realidade. Se, por um lado, o pensamento católico desenvolveu a ideia de subsidiariedade, no lado reformado, há essa ideia de soberania em sua própria esfera. A diferença fundamental, embora em essência sejam princípios equiparáveis, é que, na ideia de subsidiariedade, e o Coises explica bem isso nesse livro aqui, na ideia de subsidiariedade, há uma maior hierarquia social, diferente do caso da ideia de soberania em sua própria esfera. Então, a organização hierárquica, de acordo com o pensamento católico, você tem Deus acima de tudo, você tem a igreja abaixo de Deus. Abaixo da igreja, você tem as outras instituições, como o Estado e as estruturas intermediárias, casamento, família, escola, empresa, instituições de caridade, sindicatos, clubes literários e associações profissionais, partidos políticos, tudo isso. Então, essas estruturas intermediárias estão abaixo do Estado, o Estado abaixo da igreja e a igreja abaixo de Deus. Então, há uma hierarquia maior. No princípio, vamos ver se a gente consegue colocar essa imagem aí na tela, só para esclarecer. Já no princípio da soberania em sua própria esfera, não existe essa hierarquia social. De modo que o clube, o casamento, a igreja, a família, a escola, o Estado, a empresa, o sindicato, não estão sujeitos a nenhuma outra esfera humana. Estão sujeitos diretamente a Deus. Por isso, são soberanos em sua própria esfera. No entanto, Kuyper não chegou a desenvolver de forma mais substancial a sua teoria, e isso acabou ficando a cargo de um outro filósofo reformado, que trouxe grandes contribuições ao pensamento reformado, que é Hermann Doivert. E aqui nesse livro ele apresenta um pouco do seu pensamento político. Não é um livro de fácil leitura, mas é um livro relativamente pequeno. Tem 130 páginas e não é um livro muito grande. É um livro interessante para se conhecer o pensamento político reformado e a ideia de soberania em sua própria esfera. A contribuição de Hermann Doivert. Doivert, ele era, na verdade, um teórico do direito, ele era jurista, doutor em direito, ele trouxe grandes contribuições à filosofia jurídica. E Coises destaca duas de suas contribuições singulares à filosofia. Para começar, ele desenvolveu toda uma filosofia sistemática fundamentada na convicção de que todo pensamento teórico tem uma base religiosa. Ou seja, ao contrário do que se supõe, o pensamento teórico não é fundado essencialmente na razão, mas a própria razão ela é fundada em compromissos religiosos mais fundamentais. E essa base ela é não falseável, ou seja, não há como se mostrar a falsidade dessa base religiosa, e é pré-teórica, antecede as teorias. Qualquer teorização que se pretenda religiosamente neutra, por se apoiar, seja numa suposta faculdade racional universal da pessoa, seja na pretensa natureza objetiva dos fenômenos à nossa volta, deve ser desmascarada, de acordo com Doivert, porque não passaria de um construto epistemologicamente ingênuo que ignora seu próprio ponto de partida dogmático. Além disso, tal teorização é sempre baseada numa antropologia deficiente que eleva um aspecto da pessoa e transforma esse aspecto no centro unificador do ego humano. Longe de ser uma faculdade claramente neutra, a razão deve ser vista, segundo Doivert, apenas como o aspecto lógico da nossa experiência total. Então, Doivert vai identificar diversos modos de ser.
o aspecto matemático, o aspecto lógico, o aspecto ético, o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto moral. E a realidade, ela deve respeitar esses diferentes modos de ser da coisa e não reduzir toda a realidade a um único aspecto fundamental. Em segundo lugar, a filosofia de Doiverd rejeita o reducionismo, situando essa ideia dentro de uma compreensão maior de que a criação de Deus não é produto do acaso, mas sim um cosmos ordenado e sujeito a leis e normas dadas pela graça divina, e esforça-se para detalhar aqueles aspectos da realidade que são irredutíveis em si mesmo, mas que, quando colocados num contexto religioso apóstata, emprestam certa plausibilidade ao projeto reducionista, que é esse projeto muito predominante no século XX de reduzir toda a realidade, por exemplo, como faz o socialismo, ao seu aspecto econômico, ignorando todo o aspecto espiritual, o aspecto ético, o aspecto lógico, o aspecto afetivo, todos esses aspectos que fazem parte também da realidade. Esses aspectos irredutíveis são chamados por Doiverd de modos, que são modos do ser, modos que a realidade está estruturada. E um dos exemplos é o aspecto lógico e o ético. Por exemplo, o liberalismo tende a reduzir toda a realidade ao seu aspecto lógico, usando a ideia de liberdade como pressuposto fundamental de qual toda outra realidade é vista como uma implicação lógica. O socialismo tende a reduzir toda a realidade ao seu aspecto ético, porque na demanda, e por isso que o socialismo tende a ser tão persuasivo, na proposta socialista há uma sedução ética muito profunda em convencer os leigos de que o socialismo é uma organização ética superior, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas não vivem apegadas ao dinheiro, ao capital, o que é muito bonito, mas o grande problema é a redução de todos os outros aspectos, é ignorar todos os outros aspectos pela qual a sociedade está estruturada. E é aqui que o pensamento de Doiverd nos ajuda a perceber como as ideologias tendem à idolatria justamente por tenderem ao reducionismo. Por exemplo, o conservadorismo tende a fazer isso, reduzindo toda a realidade à história. O socialismo reduz à economia, o liberalismo reduz ao modo lógico, o nacionalismo, pode-se dizer, reduz ao aspecto da família, por entender a nação como uma grande família. Então, o problema dessas ideologias é quando elas enfatizam um modo de ser da criação acima de todos os demais. E um exemplo que Coase apresenta sobre essa ideia de soberania em sua própria esfera é a relação, por exemplo, de um professor e um aluno. Vamos supor que um determinado aluno, na faculdade, esteja sob a autoridade de uma professora. Na sala de aula, a professora, na escola ou na universidade, ela é soberana na sua própria esfera. Ali, na escola, é o professor que manda. Mas vamos supor que fora da escola, esse aluno, que na escola está sob a soberania do professor ou da professora, seja um policial. E aí ele vê a sua professora atravessando o sinal vermelho. Ele, enquanto policial, pode multar a sua professora? Ora, mas a professora não é soberana? A professora não é autoridade? Mas é autoridade num aspecto específico. Fora da escola, a professora não tem autonomia, não tem soberania, não tem autoridade nenhuma. Prevalece a autoridade do policial. Da mesma maneira que o pastor da igreja, ele é autoridade no âmbito da igreja e nas questões espirituais. Mas ele começa a desviar a sua função quando ele quer determinar no que um membro deve trabalhar ou não, ou na forma que os pais devem educar os seus filhos, quando se extrapola as questões espirituais, ou quando o pastor quer determinar como o Estado tem que ser dirigido. Então vejam, e a recíproca também é verdadeira, quando o político
quer determinar os rumos da igreja ou da família, ele está infringindo a soberania de sua própria esfera, infringindo a esfera alheia. Então essa é a ideia fundamental da teoria da soberania das esferas. Então o grande ensinamento que a gente tira da aula de hoje, especificamente do princípio da subsidiariedade e da teoria da soberania das esferas, importa apenas que vocês guardem isso. A realidade, conforme estruturada por Deus, ela é complexa demais para ser reduzida a um único aspecto. E que a gente entenda, portanto, que cada esfera tem uma soberania em sua própria esfera, de modo que a igreja tem que cuidar para não exceder as suas responsabilidades em intervir na família, na escola e no Estado. O Estado, e esse é o grande perigo que corremos hoje, tem que cuidar para não ultrapassar a sua soberania em intervir na família, na igreja, na escola. A família tem que cuidar para não intervir no Estado. A empresa tem que cuidar para não intervir na igreja, a igreja na empresa, a empresa no Estado. Então, cada estrutura criada por Deus é soberana em sua própria esfera, e que isso nos ajude a termos uma abordagem um pouco mais holística e um pouco mais coerente com a doutrina da criação, quando nós estivermos falando sobre filosofia social, sobre política, e quando estivermos analisando a realidade política ao nosso redor e, sobretudo, que influencie a forma que nós vamos também não só pensar política, mas também votar na política. Que Deus abençoe a todos.